Passamos ao ponto, não há mais pedidos de inscrição relativamente ao ponto 5 da ordem de trabalhos. Passamos ao ponto 6. O ponto 6 é a petição 24/13 da iniciativa de Ivo Miguel Barroso Pego e José Duarte de Almeida Ribeiro e Castro, em que solicita a simplificação dos requisitos legais para a apresentação de iniciativas legislativas de cidadãos e de iniciativas populares de referendo e a consagração de prazos para a sua apreciação. A esta petição é agregado um conjunto de iniciativas legislativas, o projeto de lei 136/13 do PCP, o projeto de lei 167/13 do Bloco de Esquerda, o projeto de lei 188/13 do CDS-PP, o projeto de deliberação número 7/13 do CDS-PP, o projeto de lei 211/13 do PEV, o projeto de lei 210/13 do PS, o projeto de lei 212/13 do PSD e o projeto de lei número 213/13 do PSD. Dou a palavra, em primeiro lugar, ao Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que queríamos cumprimentar os peticionários e dizer que o PCP, que sempre foi favorável à consagração, primeiro na Constituição e depois na lei, da iniciativa legislativa popular. Aliás, foi por proposta do PCP que foi consagrada constitucionalmente esta possibilidade. E sempre considerámos também que a solução adotada na lei quanto ao número de assinaturas era manifestamente excessiva e desproporcionada. E daí que, desde há várias legislaturas, temos vindo a propor que seja suficiente o número de 5.000 assinaturas para que uma iniciativa legislativa de cidadãos possa ser admitida na Assembleia da República. Na altura, fizemos uma comparação com o número de assinaturas necessário para a constituição de um partido político ou até com o número de assinaturas necessários para a apresentação de uma candidatura à presidência da República. Não estamos a comparar as situações são diferentes. Fomos diversas vezes criticados por estar a comparar situações que não são comparáveis. Mas, de facto, não se trata de comparar, trata-se de ter como referência o número de assinaturas necessária para desencadear um mecanismo institucionalmente relevante. E, de facto, parece-nos que tem mais relevância uma apresentação de uma candidatura presidencial ou a constituição de um partido político do que, salvo o devido respeito, a apresentação de uma iniciativa. E, portanto, não nos faz sentido que para apresentar uma iniciativa legislativa à Assembleia da República seja necessário o número de 35.000 assinaturas. Portanto, não faz sentido do nosso ponto de vista. E daí que sempre defendemos que, não tendo os cidadãos um poder decisório, o único poder que os cidadãos têm é de apresentar uma iniciativa. É a Assembleia da República que a vai debater, é a Assembleia da República que a vai aprovar ou rejeitar se entender, ou aceitar com alterações, introduzindo as alterações que entender. E, portanto, não tendo os cidadãos um poder decisório, não faz sentido que haja um número tão exigente de assinaturas, tanto mais que a apresentação de uma iniciativa legislativa é responsabilizante para os cidadãos. Ou seja, se com 4.000 assinaturas se apresenta uma petição à Assembleia da República, mas depois são precisas 35.000 para apresentar uma iniciativa legislativa, isso é desencorajador da apresentação da iniciativa legislativa. Então, mais vale os cidadãos dizerem, bom, a Assembleia da República que faça e apresente uma petição nesse sentido. E, portanto, há aqui uma desproporção entre o exercício do direito de petição, que está muito bem como está, nesse ponto, e a apresentação de uma iniciativa legislativa de cidadãos, que é, de facto, claramente dissuasora dessa possibilidade. E, portanto, sempre defendemos que o número devia ser reduzido, mantemos essa proposta. Bom, e achamos também que há outras propostas que estão aqui apresentadas no sentido de alterar o regime de recepção das assinaturas que merecem consideração, merecem ser consideradas e, portanto, achamos que vale a pena revisitar esta matéria. Nós continuaremos a defender uma redução muito substancial do número de assinaturas necessárias e parece-nos que a proposta apresentada pelo PSD é redutora nesse aspecto. Mas achamos que, obviamente, as iniciativas devem baixar à Comissão e deve ser feita uma discussão aberta sobre esta matéria, por forma a alterar aquilo que deva ser alterado, e aqui a contribuição dada pelos peticionários é evidentemente relevante e deve ser tida em conta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Bloco de Esquerda tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha. Sr. Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados,
Antes de mais, saudar os peticionários que lembram a esta Casa a necessidade de agilizar e introduzir melhoramentos nos instrumentos de participação cidadã na vida política. Consagrado constitucionalmente, o direito de participação ativa nos assuntos públicos do país foi aprofundado através da criação de vários instrumentos de participação, que são exemplo a petição popular ou o direito de iniciativa legislativa e referendária. De facto, são mecanismos que, ao retirarem o monopólio da iniciativa política aos partidos políticos, aproximam os cidadãos e cidadãs do Parlamento, aumentam a transparência, aprofundam a cidadania e, com isso, a democracia só tem a ganhar. A aprovação, em 4 de junho de 2003, da Lei nº 17, permitiu concretizar o disposto no artigo 167 da Constituição da República Portuguesa e dar corpo ao exercício do direito de iniciativa legislativa de cidadãos, permitindo-lhes, assim, proporem alterações no quadro legislativo de acordo com as suas preocupações, com os seus anseios, com as suas necessidades. Numa altura em que nos debatemos com o progressivo afastamento dos cidadãos e cidadãs da vida política, que eleição após eleição nos deparamos com níveis de abstenção que não se coadunam com uma cidadania ativa e com uma democracia sã, importa fazer o balanço sobre a eficiência destes instrumentos e procurar melhorar os mecanismos desta participação. Em 13 anos de vigência desta lei, apenas 5 iniciativas legislativas de cidadãos deram entrada. Consideramos que a consolidação da democracia participativa não fica garantida com a mera existência destes instrumentos, mas importa sim, também assegurar o acesso efetivo a estes mecanismos. O recurso à iniciativa legislativa de cidadãos tem sido profundamente dificultado pelos exigentes requisitos legais que constituem um esforço dificilmente ultrapassável por parte de cidadãos e cidadãs que não têm uma estrutura e uma organização de suporte. Em primeiro lugar, e o Bloco de Esquerda tem já apresentado várias iniciativas neste sentido ao longo dos anos, importa reduzir o número de assinaturas necessários a esta iniciativa. Não faz sentido que se possa apresentar uma candidatura presidencial com 7.500 assinaturas, mas que sejam exigidas 35.000 para este tipo de iniciativa. Propomos que se reduza o número substancialmente de assinaturas necessárias às ILC para as 4.000. Consideramos ainda que importa também rever a forma de submissão deste tipo de iniciativas. As petições são passíveis de serem entregues por via eletrónica, por e-mail e por plataformas adequadas ao efeito e estas iniciativas também devem funcionar da mesma forma e ser entregues com da mesma forma em suporte papel ou em suporte eletrónico. Também a exigência relativa aos elementos identificativos dos subscritores devem ser revisitadas e simplificadas. O número de eleitor é facilmente acessível pelos serviços da Assembleia da República e, portanto, consideramos que bastariam para identificar os subscritores das iniciativas legislativas de cidadãos, o nome completo, o número do cartão de cidadão, o bilhete de identidade, vou já terminar, e a data de nascimento. Consideramos que estas alterações promovem o envolvimento e a participação cidadã na vida e na decisão política e aprofundam a qualidade do nosso sistema democrático. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo CDS-PP tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Muito obrigada novamente, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, as senhoras e aos senhores deputados também, e cumprimentar também o senhor peticionário, que vejo ali nas galerias, e deixar-lhe desde já uma palavra de reconhecimento pelo impulso que deu a esta iniciativa legislativa, que de resto é consensual, pelo menos quanto à questão dos requisitos, já não tanto quanto à questão do número necessário de assinaturas. O CDS defende uma iniciativa como estas, sobretudo por causa da qualidade, da robustez e da longevidade de uma democracia. Esta qualidade da democracia afere-se também pelo grau de envolvimento, responsabilização e participação dos cidadãos. Portanto, o CDS entendeu que fazia sentido tratarmos esta matéria, numa época em que o afastamento entre eleitos e eleitores impera e preocupa, numa época em que a distância dos cidadãos da vida pública é, a cada dia que passa, mais evidente, no que as taxas de abstenção são um barómetro infalível,
Numa época em que a desconfiança e a descrença na e da política ganham cada vez mais corpo, é absolutamente vital encontrar caminhos que invertam essa tendência e que chamem de novo quem realmente pode e deve ter uma palavra a dizer, os cidadãos. É isso mesmo que o CDS propõe hoje, apresentando aqui um conjunto de alterações à lei que regula a iniciativa legislativa de cidadãos e que passam basicamente por simplificar de um passo procedimentos e requisitos, dando de resto cumprimento às emanações constitucionais na matéria, e do outro aprofundar assim a democracia participativa. Foi precisamente com este intuito de democratizar a democracia que o CDS entendeu por isso dever intervir por duas vias. A primeira, diminuindo de 35 para 25 mil o número de assinaturas necessárias à apresentação de iniciativas legislativas de cidadãos. E o número encontrado não resulta de um acaso nem de uma mera tentativa, tem uma explicação óbvia. Está estudado que em Portugal o número mínimo para se eleger um deputado nos partidos maiores é de cerca de 20 a 25 mil. É sim, é verdade, está estudado isso, Sr. Deputado. Comprovar-me-á depois que não é verdade. Razão porque parece razoável aproximarmos estas duas realidades e por isso propomos o número de 25 mil. O Sr. Deputado diz que não, avaliaremos a seguir e estudaremos e teremos a oportunidade de o fazer em sede própria. Sendo certo que o argumento de que para se eleger o Presidente da República bastam 7.500 assinaturas não colhe, porque uma coisa é permitir-se que o Sr. Presidente da República se candidate, outra coisa são os votos efetivamente para o eleger e, portanto, esse argumento também não colhe. A segunda, abrindo a possibilidade de a apresentação da ILC ser feita por via eletrónica, é de facto incompreensível que numa era de comunicação a facilitação não seja feita por essa via. De resto, esta proposta vem na senda da desburocratização e de remoção de obstáculos ao dia-a-dia dos cidadãos e que, portanto, não faz sentido não tentarmos tratar. Obviamente, não podemos descurar as cautelas e as garantias necessárias a esta mudança. E por isso, porque as questões tecnológicas têm uma dimensão técnica que já experimentamos aqui no Parlamento poderem ter problemas, propomos também que seja criado um grupo de trabalho que, por um lado, verifica a segurança e a fiabilidade de um sistema independente de recepção eletrónica de ILCs, quer pela internet, quer por correio eletrónico, e, por outro lado, recolher a experiência de outros países europeus na matéria, no sentido de se adotarem as melhores práticas. Vou-lhe pedir que termine. Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente, muito obrigada pela benevolência desde já. Este é um caminho que, obviamente, não está muito longe de resolver os problemas que a democracia enfrenta, mas constitui um pequeno passo nessa direção. E o CDS está a identificar outras que está a trabalhar para podermos definitivamente voltar a aproximar os cidadãos dos eleitores. Isso é que é essencial numa democracia que pretendemos robusta. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Luísa Apolónia, do Partido Ecologista aos Verdes. Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Quero também, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, saudar os peticionários que, como se vê pelo número de propostas que foram arrastadas com a discussão desta petição, acabaram por mobilizar o Parlamento para um processo legislativo já discutido noutras legislaturas. Isto para dizer também que os Verdes reapresentam desta feita um projeto de lei que visa tornar acessível a iniciativa legislativa de cidadãos, pese embora com uma alteração relativamente ao projeto de lei que apresentámos na anterior legislatura. Nós consideramos que este instrumento de participação dos cidadãos é extraordinariamente importante, a iniciativa legislativa de cidadãos. De qualquer modo, o facto de se exigir como requisito para o exercício deste direito as 35 mil assinaturas, este é um fator que torna o exercício do direito praticamente impeditivo, ou seja, é um elemento impeditivo do exercício desse direito. E nós devemos ter isso em consideração, até tendo em conta o reduzido número de iniciativas legislativas de cidadãos que chegaram até à data à Assembleia da República. Isso devia ser um sinal que nos faria soar qualquer problema relativamente a este instrumento de participação. E, nesse sentido, tal como noutras legislaturas, os Verdes vêm a retomar a sua proposta no sentido de uma diminuição substancial do número de assinaturas exigido. Nós não podemos esquecermos que este número de assinaturas com ele vem agregado um conjunto de elementos de identificação e, portanto, não se trata, para quem nos está a ouvir, da assinatura pela assinatura, mas sim agregado a um conjunto de elementos de identificação.
Agora, o que é que acontece? Nós temos que encontrar aqui alguns elementos que nos visem, que nos permitam, aliás, chegar a um determinado número de proposta. A proposta que os Verdes fazem é de 5.500 assinaturas. Porquê? Tendo em conta algumas realidades que já aqui hoje foram referidas, como o número de assinaturas necessárias para a apresentação de uma candidatura à Presidência da República, 7.500, como o número necessário de assinaturas que que obrigam à discussão de uma petição na Assembleia da República, 4.000 assinaturas, e nós consideramos que o número intermédio entre estas duas, por exemplo, seria um número adequado. Diz ali a senhora deputada do CDS que são realidades incomparáveis, por exemplo, com as candidaturas à Presidência da República, porque aquilo são assinaturas exigidas para a apresentação de uma candidatura e não para fazer eleger um Presidente da República. Obrigada, Sra. Deputada, todos nós estamos perfeitamente conscientes disso, como espero que o CDS também esteja consciente, que as assinaturas é para que um determinado projeto, uma determinada proposta, chegue à Assembleia da República e que depois isso não tem a ver com a sua aprovação ou com a sua rejeição, porque isso depois compete ao processo legislativo que se desenrola na Assembleia da República e aos 230 deputados que aqui estão em representação dos cidadãos. Portanto, nós consideramos que este número que apresentamos dignifica o instrumento de participação dos cidadãos, que é a ILC, dignifica porque não o torna impeditivo e dignifica-o porque o obriga a ter um número considerável de subscritores, como referi, nós propomos que sejam os 5.500. Por outro lado, a novidade que traz este projeto que os Verdes hoje aqui apresentam prende-se com a obtenção das assinaturas. Hoje apenas... Senhora Deputada, vou-lhe pedir que termine. Termino, Sr. Presidente. De uma forma... apenas permitido que sejam obtidas de uma forma presencial, nós propomos também que possam ser obtidas eletronicamente. Aquilo que consideramos é que é uma incongruência que a Assembleia da República permita que cheguem assinaturas por via eletrónica, por exemplo, à apresentação das petições à Assembleia da República, e não permita para a iniciativa legislativa de cidadãos. Ou aceita a credibilidade das assinaturas eletrónicas ou não aceita. E como já aceitou, não faz sentido que não aceite para a ILC. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O debate sobre as relações entre a sociedade civil e os parlamentos está, como todos sabemos, no centro do estabelecimento de novas formas de participação cívica nos Estados modernos. Ora, a petição que mais de 4.000 cidadãos apresentaram a esta Assembleia da República no final do ano 2015, bem como os 7 projetos de lei e um projeto de deliberação que hoje estão em discussão, são todas elas formas sérias e qualificadas de promovermos esse debate. E relativamente ao debate, eu, não obstante o Partido Socialista apresentar um projeto próprio, entendo que é de elementar justiça, começar por enaltecer a petição que foi dirigida a esta Assembleia, que aliás constituiu o direito de haver apreciada nesta Assembleia, e só valorizaremos com dignamento esse instrumento de participação política democrática que a lei reconhece, se cumprimos a nossa obrigação correlativa a esse direito, que é precisamente o de apreciarmos essa petição. E, telegraficamente, ela formula um pedido principal de informatização das iniciativas legislativas de cidadãos com o reconhecimento da dispensa de necessidade de assinaturas presenciais com a assinatura eletrónica. Obviamente, todos nós reconhecemos a obsolescência legislativa neste momento e é um pedido que atenderemos seguramente, e o PS acompanha esse pedido. A simplificação das formalidades da iniciativa, o que obviamente também reconhecemos. Propõe a introdução de um prazo para a apreciação das iniciativas legislativas, que entendemos que já hoje existe na lei, mas que poderemos obviamente revisitar. E finalmente, sugerem a diminuição do número de assinaturas necessárias, sugerindo o número de 20.000. Ora, o PS acompanha no seu projeto de lei este número, que é, aliás, um pouco a senhora deputada Vânia Dias da Silva interpelava-me diretamente. Eu quero recordar, enquanto deputado eleito por Aveiro, os deputados eleitos do PS foram, em média, com 20.500 votos. O mesmo sucede em Lisboa, em média, 20.353 votos elegeram um deputado. Aliás, o deputado do PAN, o único deputado do PAN, foi eleito com 22.000 votos. E a coligação
PAF elegeu o seu deputado por Porto Alegre com 16.300 votos. E, portanto, senhora deputada, como compreende, este número de 20 mil é um número que nós consideramos adequado, e queria chamar a atenção, senhoras e senhores deputados, para demonstrar a razoabilidade deste número, que a vingar a proposta dos 20 mil, eu queria recordar que neste momento na Europa só 4 países exigem um número de assinaturas inferior à nossa proposta, a saber, a Macedónia, o Montenegro, a Eslovénia e a Albânia. Porém, se aplicarmos, e entendo que se deve ser aplicado, um critério de referência proporcional à população, estes 4 países, rapidamente, aplicando, repito, o mesmo critério a Portugal, teríamos um mínimo de 72 mil assinaturas na Albânia, 103 mil assinaturas no Montenegro, 55 mil na Macedónia e 25 mil na Eslovénia. Ou seja, fácil é de ver que a solução que o PS preconiza fará de Portugal o país com maior abertura para este tipo de iniciativas. E queria concluir, Sr. Presidente, apenas, como comecei, saudando todas, sem exceção, as propostas que estão hoje em apreciação. Elas convergem no reconhecimento de que é necessário modernizar e atualizar, e concluo de imediato, Sr. Presidente, todas elas convergem no reconhecimento da necessidade de atualizarmos e melhorarmos as leis vigentes e, portanto, fazendo em certa especialidade, melhoraremos o funcionamento e o escrutínio da República. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Para a última intervenção sobre este ponto, tem a palavra o Sr. Deputado José Silvano, do PSD. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, apesar da Lei Orgânica do Referendo e da Lei das Iniciativas Legislativas de Cidadãos atuais ainda serem credíveis, nós entendemos que o tempo também permite ou exige algumas alterações. E dizemos-lo não agora, mas no programa eleitoral que apresentamos, juntamente com o CDS-PP na coligação Portugal à Frente, assumíamos que iríamos promover a simplificação dos procedimentos e dos requisitos legais exigidos. Estamos a cumprir, com estes 2 projetos de lei, aquilo que prometemos no nosso programa eleitoral. São 2 projetos de lei que pretendem a redução de 20% do número de proponentes ou de assinaturas dos proponentes, passar para 28 mil as iniciativas legislativas dos cidadãos e para 60 mil o referendo. Porque não podemos lançar números sem os justificar ou sem ter critérios objetivos para os poder demonstrar. E os atuais 35 mil, apesar de terem aqui dados exemplos onde foram eleitos deputados com 17 e 20 mil, também há exemplos onde eles foram eleitos com mais de 35 mil, até 40 mil, principalmente nos círculos grandes. E por isso os 35 mil exigidos tinham em mente naquela altura o número necessário para eleger um deputado em média. E conforme aqui foi demonstrado também, para que este projeto seja responsável, é preciso ver o direito comparado. E o deputado Filipe Neto Brandão podia ir mais longe, quando fez a comparação. É verdade que os países da Europa, a maioria deles, exigem muito mais assinaturas do que as que já estavam e do que as que propomos ainda hoje. E por isso é razoável que 28 mil seja um número em Portugal que ainda é menor do que na grande parte dos países europeus. Basta a nossa vizinha Espanha, que tem 500 mil, e a maioria dos países da Europa Central, que tem 100 mil para este tipo de iniciativas. E por isso quero aqui dizer com responsabilidade e felicitar este grupo de cidadãos aqui representado pelo Dr. Ivo Pedro, como primeiro subscritor, porque teve responsabilidade ao apresentar 20 mil assinaturas, porque a extrema-esquerda apresenta um leilão de assinaturas. Começa em 5.500 pelo Partido Ecologista aos Verdes, passa para 5 mil pelo PCP, acaba em 4 mil pelo Bloco de Esquerda e, portanto, isto parece um leilão de números, sem qualquer consequência e sem qualquer resultado, na nossa opinião. E porquê? Por uma questão muito simples. Porque se olharmos às consequências desse resultado de números que apresentam, e de certeza absoluta que tiveram isso em conta, é banalizar um instituto que tem que ter alguma dignidade.
é instrumentalizar também, às vezes, este tipo de iniciativas, conforme vimos em algumas petições que entram neste Parlamento. E é, meus amigos, condenar a representação direta dos deputados eleitos que estão aqui hoje. E por isso digo com toda a convicção que vocês ainda não conseguiram mudar. É que o modelo constitucional que se aplica em Portugal ainda hoje é o da democracia representativa e não é o da democracia direta. E quero repeti-lo, é o da democracia representativa e não o da democracia direta. A democracia direta pode enriquecê-la, mas não pode anular este princípio. Por isso, meus amigos, e para terminar, dizer-vos que a democracia não pode ser só a democracia direta. Deixem-me só terminar, os deputados e os partidos podem não fazer toda a democracia, mas são essenciais para que haja democracia. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos este ponto. O ponto 7 era um ponto